Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com muito conteúdo importante, né? Com muita notícia relevante para a gente abordar. Vamos falar bastante sobre a rodada que termina hoje aí com a partida entre Goiás e Cruzeiro, né? Um jogo muito importante para as definições de Campeonato Brasileiro, e também vamos falar muito sobre a partida que acontece aí amanhã entre Vasco e Corinthians em casa, em São Januário, né? O Vasco aí, como a gente sabe, tem muitos desfalques, mas também terá reforços muito importantes para conseguir vencer esse jogo, né? E se Deus quiser, praticamente garantir o acesso, né, a permanência na primeira divisão para a temporada do ano que vem. Então já quero convidar você, vascaíno, você vascaína que tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever por aqui. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo e, como sempre, né, convido todos vocês a acompanharem também as nossas outras redes sociais. Lembrando que além dos vídeos aqui, a gente também posta notícia do Vasco o dia inteiro, lá no Instagram, no TikTok, no Twitter. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje para vocês. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre rodada, né? Porque a rodada aí não foi tão boa assim, né? Tivemos vitória do Bahia, o Internacional também vencendo, Fortaleza pontuando, Santos também conseguindo arrancar um empate contra o Botafogo, e a rodada vai terminar hoje. Um jogo aí entre Goiás e Cruzeiro, né? Como a gente sabe, o Goiás tem 35 pontos, é o time ali que está praticamente rebaixado, né? Se não vencer hoje, já vai estar ali matematicamente na segunda divisão para o ano que vem. E o Cruzeiro, que tem um ponto a menos que o Vasco nesse momento, né? Tem 41 pontos, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Então hoje o resultado ideal seria, né, uma vitória do Goiás, ou no mínimo aí um empatezinho, né, para segurar o Cruzeiro atrás do Vasco ali dentro da zona de rebaixamento. Então vamos acompanhar de perto esse jogo, né? Eu acho que é um jogo que o Goiás vai jogar todas as suas fichas, joga em casa, vai tentar, né, uma sobrevida, vai tentar dar aquela última respirada dentro da competição. Então é isso, né? Acompanhar o jogo, secar o Cruzeiro, né, e torcer para que o resultado seja positivo para o Vasco aí nessa partida de logo mais. E amanhã tem jogo, né? Amanhã o Vasco volta a jogar, o Vasco encara amanhã o Corinthians em casa, né? Um jogo decisivo, um jogo de 6 pontos, né? Um jogo aí que pode fazer com que o Vasco ultrapasse o próprio Corinthians, né? Porque se o Vasco vence amanhã, a gente pula de 42 para 45 pontos. É quase aquele número mágico, né? Quase aquela pontuação aí que está sendo vendida, né, como uma pontuação necessária para permanecer na Série A, que é de mais ou menos ali 46 pontos. O Corinthians vem para o Rio de Janeiro aí desmantelado, né? O Corinthians que levou uma goleada do Bahia nessa última rodada por 5-1 jogando em casa, e o Corinthians terá 5 desfalques, né? 5 jogadores aí não poderão enfrentar o Vasco. E do nosso lado a mesma coisa, o Vasco também terá 5 desfalques. 4 jogadores suspensos, né, que são o Léo, o Maicon, o Bambu e o Marlon Gomes, e ainda tem o Ivan, que é o goleiro reserva, que pertence ao Corinthians e por questões contratuais também não poderá atuar nessa partida de amanhã. Mas por outro lado, o Vasco vai ter 2 reforços muito importantes, 2 jogadores que voltam de suspensão aí e podem ser titulares, né, que são o Rossi, nosso atacante pelo lado de campo, e o Jair. Pois é, o Jair, ele estava cotado para ser titular desse último jogo contra o Atlético Paranaense, mas acabou tendo que cumprir uma suspensão automática, né, por uma cotovelada que ele deu há muitos jogos atrás. Então o Jair aí treinou hoje, treinou bem, pode ganhar a vaga, né, do Marlon Gomes, que foi o titular nessa última partida, né, e pode ser escalado ali no meio de campo, ao lado do Zé Gabriel e ao lado do Paulinho Paulo. As situações do Medel e do Paulinho, né, 2 jogadores que jogaram no sacrifício nessa última partida, parece que estão resolvidas, né, parece que os 2 serão escalados, o Medel fazendo tratamento intensivo, inclusive hoje, né, tive uma conversa com pessoas de dentro do Vasco, me confidenciaram ali que o Medel deve ir para o jogo, nem que ele vá no sacrifício, ele deve ser escalado, e o Paulinho a mesma coisa, né? O Paulinho é o nosso motor do meio de campo, é o nosso jogador ali que atua com mais intensidade, e a gente também não pode correr o risco de não tê-lo aí nessa partida de amanhã. Então a provável escalação, o provável time do Vasco para encarar o Corinthians deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, nas laterais PH e Lucas Piton, dupla de zaga Guery Medel e Miranda ou Capasso. O nosso treinador ainda não definiu quem será o parceiro de zaga, né, do Medel amanhã.
Meio de campo com Zé Gabriel, provavelmente Jair ou o Praxedes e o Paulinho Paula. E lá na frente, Gabriel Peck, Verratti e o Rossi caindo ali pelo lado direito de campo. Aí eu faço a pergunta para você: tá confiante? Tá acreditando nessa vitória? Acho que o Vasco terá condições de conseguir, né, esse êxito, esses 3 pontos jogando em casa contra o Corinthians? Lembrando que o Vasco, nesse retorno de Campeonato Brasileiro, tem um melhor aproveitamento como mandante, né? Cerca de 80% dos pontos conquistados dentro de casa. Então, realmente, isso é um ânimo a mais. A torcida vai amanhã estar presente, todos os ingressos já estão vendidos e eu, sinceramente, acho que o Vasco tem plenas condições. Acho que o Vasco vai sim sair com essa vitória, vai conseguir ultrapassar o Corinthians, vai conseguir ultrapassar o Santos, né? Todos esses times que estão na nossa frente na tabela para jogar uma pressão ainda maior para os adversários nessa rodada que a gente terá pela frente. Deixa nos comentários a sua opinião e, mais uma vez, peço a sua ajuda, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E convido vocês que ainda não estão inscritos no canal, correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho e vir fazer parte da nossa família. E antes de terminar o vídeo, um recado da nossa parceira 1xBet, para você aí que quiser fazer a sua fezinha nesse jogo de amanhã, tá acreditando na vitória do Vasco, faz o seguinte: corre no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clica no link da 1xBet, faz o seu cadastro, usa o código promocional Mário Vasco para você ganhar um bônus de R$ 2.000 de boas-vindas. Você só precisa se cadastrar, fazer um depósito de pelo menos R$ 10 para você ter aí esse aproveito, né, desse bônus de boas-vindas que pode chegar até o valor de R$ 2.000 quando você se cadastra e usa o nosso código promocional. Fechado? Demorou? Então é isso. Mais tarde a gente volta aí com uma live assim que o jogo do Goiás e do Cruzeiro acabar. A gente vai estar ao vivo com vocês aqui para fazer aquele resumão da rodada e também falar muito sobre a partida de amanhã entre Vasco e Clube Corinthians Paulista. Beleza? Um abraço, tamo junto, até mais.